Karina Uzeda, sejam bem-vindos ao canal da Lebianco e ao 7º vídeo da série Falando em Costura. No vídeo de hoje vou ensinar uma linda frasqueira para viagem usando a nova coleção da Lebianco. Para a aula da frasqueira nós não temos moldes para imprimir. Eu estou disponibilizando 6 medidas que vão estar aí na descrição do vídeo. E minha sugestão é que você passe essas medidas para uma cartolina. Você também vai ver essas medidas escritas aqui no passo a passo. Passar as medidas para a cartolina nos ajuda a entender a quantidade de material que nós vamos precisar para fazer a peça. Eu começo preparando o meu tecido e manta. E depois de preparar, eu posiciono o meu molde, risco. E cortamos no risco, porque o molde já tem o desconto de costura. Agora nós vamos transferir as medidas para o material. E a nossa frasqueira é arredondada no topo e na parte inferior. E para arredondar essa parte do molde, você pode usar uma régua de cantos em 3 centímetros. Ou caso você não tenha uma régua de cantos de 3 centímetros, basta você ter em casa um compasso, que é uma coisa bem simples que a gente encontra em qualquer papelaria, e uma régua comum. Você vai abrir o seu compasso em 3 centímetros e vai riscar um círculo com essa abertura. E com esse círculo que a gente fez, você vai ter exatamente a mesma medida de uma régua de cantos de 3 centímetros. Aí basta posicionar no molde do topo, na medida de 19 por 20, bem aqui nas bordas, e riscar dessa forma. E com o molde do topo preparado dessa forma, vamos cortar esta parte 2 vezes no tecido e manta e 2 vezes no forro que você escolher. E para essa parte que eu chamei de corpo da frasqueira, nós vamos ter o corpo inferior e o corpo superior. O corpo superior, a medida é de 4 por 58, e nós vamos recortar uma vez no tecido e manta e uma vez no forro que escolhemos. Para a parte do corpo inferior, a medida é de 15 por 58. E nós vamos recortar esta parte uma vez no tecido e manta e uma vez no forro que escolhemos. E nessa hora da montagem do molde aqui, você vai poder escolher o tamanho da sua frasqueira. Essa é a medida que vamos fazer na aula, que é 15 centímetros. Essa aqui eu fiz com 10 centímetros. Essa aqui eu fiz com 7 centímetros. Então, você vai ter a liberdade de mexer na altura que você quer para essa parte inferior. E sempre que você mexer nessa altura aqui da parte inferior, por exemplo, se você tirar 3 centímetros aqui, você vai tirar 3 centímetros deste molde aqui, que é o molde das costas. E a medida é 15 por 19. E nós vamos recortar uma vez no tecido e manta e uma vez no forro que escolhemos. A medida do zíper da frasqueira, eu estou usando um zíper número 5 com 2 cursores número 5 e o meu zíper tem 65 centímetros. A medida da alça é um pedacinho de tecido, eu coloquei entretela, de 10 por 24 centímetros. E caso você decida colocar puxadores aqui no final do zíper, a medida que eu indico é um pedacinho de tecido de 6 por 12 centímetros. O acabamento da parte interna é com viés, e você pode fazer esse acabamento usando o viés pronto daqueles que você compra no armarinho, e no meu caso aqui eu estou usando um viés largo de 23 milímetros, ou você pode fazer o acabamento com uma tira de tecido cortada no ângulo de 45 da sua régua de patchwork, e a minha sugestão de medida é 4 por 75 centímetros. Eu começo preparando a alça da frasqueira e também os puxadores. Então, eu vou pegar a minha tira de 10 por 24, vou dobrar ao meio, dessa forma, e finalizo. E vou repetir a mesma coisa com a minha tira de 6 por 12. E se você vai fazer a alça simples assim, é só passar 2 costuras retas aqui, você já tem uma alça pronta. Mas você pode usar também aqui um viés para dar um detalhe nessa alça.
E eu sugiro também que esse acabamento seja feito com um viés largo de 23 milímetros. Ou você pode fazer com uma tira de tecido. Eu vou fazer esse detalhe em tecido, então eu tenho aqui duas tiras na medida de 3,5 pela medida da alça. Eu vou pegar minha régua de patchwork, fazer uma marcação aqui em meio centímetro nas bordas e vou posicionar, deixando bem rente aqui com a minha alça e seguir a costura nessa marcação de meio centímetro. Desse jeito aqui, olha, rebato aqui no ferro ou uso a espátula frisadora, ó, para vincar. E aí é só ajustar aqui, ó, e fazer esse viés rebatendo a costura. Rebato a costura do viés e vou repetir o mesmo processo do outro lado. E com minha alça pronta, eu pego a minha régua de patchwork, posiciono ela em 5 centímetros. Pego uma caneta que apaga com calor e vou fazer uma marcação de 5 centímetros de um lado e uma marcação de 5 centímetros do outro lado. Pego a parte do topo que tem o tecido e manta e vou marcar os centros fazendo piques. E com essas partes bem centralizadas, na parte de 20 centímetros, eu vou pegar a minha alça, vou centralizar ela, levar na máquina, rebater uma costura, prendendo aqui com a costura reta, passo a costura em cima da marcação de 5 centímetros e volto dessa forma aqui. Vai ficar costuradinho, olha, desse jeito aqui. Nessa parte eu dou alguns retrocessos. Se você desejar, você ainda pode fazer um X. E aí, vou repetir este mesmo processo do outro lado e vai ficar desse jeitinho aqui o nosso topo. Aí, nessa hora da montagem aqui, olha, eu vou pegar a parte do tecido e manta, vou pegar o forro que escolhemos, no meu caso aqui é tecido, e vou posicionar o meu forro dessa forma, tanto na parte superior como inferior, e prendo toda a volta com um zigue-zague, vai ficar desse jeito. Agora eu pego a parte do corpo da frasqueira e vou aplicar o zíper. Começo aplicando na parte superior, então eu posiciono o meu zíper voltado para a estampa, prendo ele com uma costura de segurança para ficar bem alinhado. Aí posiciono o meu forro estampa voltado para estampa e nessa costura aqui será uma costura de aplicação de zíper. Então você pode aplicar com seu pezinho de zíper, com o pezinho comum da máquina industrial. No meu caso, eu estou costurando numa máquina doméstica, eu chego a minha agulha para a minha esquerda com o calcador comum e é assim que eu aplico o meu zíper. E depois que eu aplico o zíper, eu vou virar o meu forro desse jeito aqui. E a primeira coisa que eu faço é prender sempre essa partezinha do forro aqui com um zigue-zague ou uma costura reta. E só depois que eu tenho meu forro bem alinhado aqui, é que eu venho e rebato aqui a costura do zíper. Zíper aplicado na parte superior, eu vou repetir o mesmo processo na parte inferior. Desse jeito aqui. E para essa peça eu estou usando dois cursores número 5 e vou aplicar um de cada lado. Desse jeito aqui. E corto o excesso do zíper. E nessa hora aqui, caso você deseje colocar puxadores, como esse aqui, no final do zíper, essa aqui eu não coloquei, essa aqui eu coloquei. É só pegar aquela tira de 6 por 12 que nós vincamos no início da aula, passar duas costuras retas, desse jeito, dobrar aqui, cortar no meio, desse jeito, dobrar aqui, olha, e aplicar aqui no finalzinho do zíper. Eu gosto de colocar porque eu acho que é um facilitador na hora de usar a peça. Fica desse jeitinho aqui. Agora eu vou pegar as duas partes das costas da frasqueira e vou sobrepor dessa forma, estampa com estampa, deixando bem alinhado. Viro aqui. E do outro lado a mesma coisa, vou pegar o forro, colocar estampa com estampa,
bem alinhado. E dessa forma eu vou levar na máquina e passar uma costura reta aqui na lateral. Eu estou numa máquina doméstica, a minha margem de costura é de 0,75. Caso você esteja costurando numa máquina industrial com a margem de costura de meio centímetro, minha sugestão é que na hora de tirar o seu molde, você corte o molde das costas com 14,5 por 19 e os dois moldes do corpo, ao invés de usar 58 centímetros, você vai cortar com 57,5. Dessa forma, você vai ter a margem de costura de meio centímetro para a máquina industrial. Eu dou retrocesso no início da costura e também no final. Com esse lado costurado assim, eu vou trazer a parte da manta e tecido para esta parte, vou alinhar, passar uma costura de segurança e com essa parte da manta presa assim, olha, é só dobrar aqui a peça e trazer a parte do forro, deixando bem alinhado e dessa forma levar na máquina, rebatendo a costura e dando retrocesso no início e no final. Aí é só a gente puxar e virar essa parte aqui com cuidado. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Eu trago a parte do forro assim para cima e vou posicionar assim na minha máquina aqui por trás, desse jeito, para eu poder rebater essa costura aqui. Aí comecei rebatendo aqui, fecho essa parte de cima e sigo com a minha costura rebatendo o outro lado. Retiro da máquina e fecho aqui essa partezinha de baixo. Ó, e fica assim com a costura rebatida aqui. Agora, nós vamos aplicar o viés de acabamento. E é por essa parte aqui mesmo, caso a sua máquina tenha a opção de braço livre. É mais fácil fazer esse tipo de costura por essa parte. Se sua máquina não tiver o braço livre, você vai costurar desse jeitinho aqui. Nessa hora eu vou pegar o meu viés, vou abrir uma das pontas e o acabamento do viés vai ficar a seu critério. Eu vou apenas dobrar uma ponta assim, posicionar ele aqui bem na borda e com ele bem alinhado, eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Aqui não é uma costura na margem de meio centímetro, é só uma costura para prender o viés na borda. E eu prendo o viés dos dois lados. Eu começo com essa dobra e termino passando um pouco do meu viés aqui para frente e corto. Nessa parte da montagem eu vou colocar costura com costura e achar os centros fazendo piques, tanto na parte de cima como na de baixo, e depois que eu faço esse pique aqui no centro, eu vou dobrar e vou encontrar também o centro aqui nas laterais. Centralizar a peça, tanto na parte superior e inferior e nas laterais, é bem importante. Como eu estou usando um viés pronto, a minha margem de costura vai ser o meio centímetro da dobra do viés. Caso você vá usar um viés de tecido, minha sugestão é que você faça a sua margem de costura com a régua de patchwork em meio centímetro e riscando toda a borda. Agora, finalizar a peça é bem simples. Nós vamos centralizar a parte de 19 centímetros na frente da nécessaire, a de 20 centímetros vai ficar para as laterais. E nós vamos prender os centros com clipes, desta forma, e depois você pode ajustar a sua peça colocando clipe em toda a volta, ajustando a frasqueira dessa forma. Aí vou passar a costura em toda a borda, seguindo a minha margem de meio centímetro. E vai ficar costuradinho dessa forma, tudo bem alinhado. E aí agora é só pegar o nosso viés, trazer todo para cima e vir modelando ele e colocando clipes. Desse jeitinho e finalizar rebatendo a costura do viés, usando uma linha da mesma cor do seu viés.
E a gente vai repetir este mesmo processo na parte superior. E eu costumo abrir o zíper para fazer a parte superior. E o processo de montagem é o mesmo. A gente vai posicionar, passar a costura em toda a volta, desse jeito, e depois virar e rebater o viés. E depois é só a gente virar, ajustar a peça no ferro, tirar o excesso de linha e ver como ficou a nossa peça pronta. E essa é a peça pronta. Aqui você tem uma noção do tamanho. Ela é uma peça com tamanho ótimo para levar as coisas na viagem. Uma peça que fica muito versátil, porque você vai poder estar mexendo sempre na altura da frasqueira que você fizer. A que fizemos na aula, por exemplo, fica muito boa para levar produtos maiores, como shampoos. Diminuindo sua peça, você pode fazer uma peça excelente para quem gosta de levar maquiagens em viagens. Você também pode fazer a sua peça com a opção de colocar o viés pela parte externa, fazer as alças de formas diferenciadas, fazer o acabamento com viés pronto ou viés de tecido, e pode escolher também usar plástico leitoso para fazer o forro da sua peça. E para ajudar você a brincar com a sua criatividade, escolha sempre os tecidos e os materiais de costura e patchwork da Le Bianco. Você encontra todos os materiais da Le Bianco nas melhores lojas do Brasil. Se inscreva no canal e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. No mais, eu deixo uma beijoca e espero vocês aqui nas minhas próximas aulas.